Olá pessoal, como vai? Hoje eu quero tratar de liderança e eu separei um texto muito interessante para a gente analisar. E o tema do vídeo é os 4 rios do paraíso e os princípios de uma liderança eficaz. O texto que eu acabei de falar está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho do que esses rios nos ensinam sobre os princípios de uma liderança eficaz, uma liderança que gere efeitos positivos na vida do líder e de seus liderados. Se você está com a Bíblia, abre ela aí, no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, o versículo 4. Ele vai dizer que essa é a origem dos céus e da terra. Então, Gênesis é o livro do começo, é o livro do início, onde Deus cria o céu, cria a terra, cria o homem. E aqui a gente também vai analisar esse princípio. Toda a planta do campo, versículo 5, ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que interessante. Tudo que Deus faz é organizado. Não havia homem para lavrar a terra, então não havia necessidade de chuva. E por isso ainda não havia planta do campo e nem erva. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a sua face. Então, apesar de não ter homem para lavrar e nem cuidar, e por isso não havia erva nem planta, porque não tinha chuva, Deus a regava. Deus regava a terra através de um vapor que subia. Versículo de número 7 vai dizer que Deus então forma o homem do pó da terra, faz dele alma vivente e na terra, versículo 8, isso é muito interessante porque muita gente tem dúvida, acha que o jardim do Éden era toda a terra. Não, existia a terra e o versículo 8 diz que Deus plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden significa paraíso, lugar de delícias, lugar de coisas maravilhosas, coisas belas. E no Éden, no paraíso, Deus planta, Deus cria um jardim. Olha como é que o ato de criação de Deus está sempre ocorrendo. Todo dia Deus cria alguma coisa nova, uma coisa diferente. Então Deus ele plantou um jardim e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus acabou de criar o homem, cria um jardim e coloca o homem naquele jardim. Versículo 9 diz que Deus então faz brotar da terra toda a árvore boa para comida. E aqui uma outra curiosidade, que não é o tema do vídeo, mas é interessante para a gente falar. Tinha 2 árvores, além de todas as outras, que chamavam a atenção. Uma era a árvore que ficava no meio do jardim, que era chamada de árvore da vida, e a segunda, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Essa que era a árvore proibida de comer o seu fruto. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas a árvore da vida, eles podiam consumir sem problema nenhum. Continuando, a gente notou que o homem ele estava sendo colocado no jardim, mas não tinha ainda ocorrido chuva sobre a terra. E apesar de subir um vapor que regava a face da criação, você não tinha ali ainda um afluente. E Deus ele vai criar. Versículo de número 10 diz que saía um rio do Éden, um rio. Saía do Éden, saía do paraíso. E dele se dividia e se tornava em 4 braços, em 4 rios. E aqui a gente começa com o tema do vídeo de hoje, os 4 rios do paraíso. Então, vinha um rio que quando chegava no jardim, se dividia em 4. Interessante a gente notar, em primeiro lugar, que o número 4, ele tem um simbolismo muito grande. O número 4 representa plenitude, algo completo, algo inteiro. A gente vê, por exemplo, as 4 estações do ano, a gente vê os 4 evangelhos, a gente vê as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente vê os 4 elementos, né? Do cosmos, terra, água, ar, fogo, enfim. Então, o número 4, quando você vê né, na Bíblia, no mundo espiritual, você vê algum conceito trazendo o número 4, é algo que é inteiro, algo que é completo.
Então, esses 4 rios representam a completude de Deus, a plenitude de Deus. Deus abraçando o homem, cuidando do homem, zelando do homem por inteiro. Vamos analisar esses rios? Vamos lá. Versículo de número 11. O nome do primeiro rio era Pison, e ele rodeava toda a terra de Havilá, que era uma terra onde havia muito ouro, além de outros metais preciosos, como bidélio e a pedra sardônica. O segundo rio era o Gihon, ou Geon, que rodeava a terra de Cush. O terceiro rio é o rio Hiddekel, também chamado de rio Tigre, muito conhecido. E o quarto rio era o rio Eufrates. Todo mundo fala do rio Eufrates. Então nós temos 4 rios. E por fim, Deus coloca o homem, versículo de número 15, pega e o coloca no jardim com 2 responsabilidades. Lavrar o jardim, ou seja, aperfeiçoar a obra da criação, trabalhar na obra da criação. Então, apesar de Deus ter criado o jardim, Deus deu responsabilidade ao homem. E segundo, além de lavrar, guardar, zelar a criação de Deus. O que é isso? Lavrar e guardar. Nada mais é do que liderança. O homem foi dado responsabilidade de liderar, de trabalhar e de cuidar por aquilo que tinha sido criado por Deus. Dentro disso, trazendo para a nossa vida, a gente vai analisar com bastante atenção as características desses rios, os 4 rios do paraíso, que falam sobre as características de Deus, o caráter de Deus, e também resplandece um caráter, reflete no caráter de um bom líder. Primeiro rio, o rio Pison, significa espalhado, largo. Perceba que esse rio ele rodeava toda a terra de Havilá. A Bíblia vai dizer isso. E essa terra tinha abundância de ouro. Então era uma terra muito boa. Era uma terra muito importante. Esse princípio, esse primeiro rio vai mostrar para a gente a onipresença de Deus. É um rio largo, o rio mais largo, o maior rio. A onipresença de Deus significa que Deus está em todos os lugares. Deus estava dizendo para o homem, com esse rio, que não importava se o homem estava indo em Havilá ou não. Deus estava tomando conta. Deus estava vendo. Deus é aquele que tudo vê. Um líder eficaz, um bom líder, apesar dele não ser onipresente, ele não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele também precisa ter uma visão ampla, uma visão estratégica, uma visão que a gente chama de 360. Ele precisa ter uma visão multidisciplinar. Um líder com a mente fechada, um líder que tem uma visão pequena, o líder que ele não consegue abrir seus horizontes, ele não consegue aprender, normalmente ele tem sérios problemas na sua liderança. Então, o primeiro rio, Pison, fala conosco, mostra para a gente a necessidade de ampliarmos a nossa visão, ampliarmos a nossa liderança. Segundo rio, chamado de Gihon. Esse rio, a palavra Gihon significa jorrar. Isso demonstra para a gente a força de Deus. Porque algo quando jorra é algo que rompe. E romper significa uma demonstração de força. Deus demonstrava, através desse rio, era um simbolismo de que a força de Deus estaria com o homem. Na liderança humana, todo líder precisa ter uma liderança sólida. Todo líder precisa demonstrar força. Diferente de Deus, que é imbatível, o homem, o líder, a mulher, seja líder, ele e ela não são imbatíveis, não são perfeitos, não são invencíveis. Porém, quando estamos num barco e vem a tempestade e olhamos para o líder, para o capitão, para o comandante do barco e vemos serenidade, vemos autocontrole, vemos perseverança, vemos fé, a gente fica muito mais tranquilo. Não é verdade? Não é bom você estar ao lado de líderes que representam força, que representam solidez,
que representam equilíbrio. É diferente de você ter um líder que, quando vem o primeiro problema, ele já está chutando balde, como dizem por aí. Ele já está largando tudo, ele é fraco nos seus pensamentos, ele é fraco na sua liderança, ele não tem assertividade, ele não tem convicção do que ele está falando. É aquele líder que toda hora ele muda de opinião. Veja, um bom líder, ele vai ouvir os seus liderados, ele vai tomar conselhos com pessoas mais experientes, mas ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o que ele tem que fazer e ele transmite solidez, equilíbrio, maturidade para os seus liderados. O terceiro rio, Hiddekel, ele é um rio que diz que ele vai para a banda do Oriente da Síria. Esse rio Hiddekel, também chamado de rio Tigre, uma tradução para tigre, significa rápido. Isso representava, para Deus, simbolizava através desse rio, o socorro de Deus. Deus estaria indo da banda do Ocidente até a banda do Oriente da Síria para socorrer o homem quando ele precisasse. Uma característica muito interessante de um bom líder também é ser ágil. Ele não é precipitado, eu não estou falando de precipitação, de tomar decisão precipitada, aflorada. O que eu estou dizendo é que um bom líder, ele sabe tomar decisões no momento certo, ele é rápido, ele é ágil, ele tem uma percepção de oportunidade, ele tem um senso de aproveitamento que o difere de outros. Então, Hiddekel, ou seja, Rio Tigre, ele demonstra rapidez, principalmente na tomada de decisão. Ele é rápido, ele é ágil, ele está sempre um passo à frente. Isso é um princípio muito interessante de uma liderança eficaz. E para a gente finalizar, o último rio é o rio Eufrates. A palavra Eufrates significa fértil. Então, o rio Eufrates fala de fertilidade. E, diferente de líderes egoístas, um bom líder, ele é aquele que ele é fértil, ele é próspero no sentido de não reter tudo aquilo que ele recebe. Um rio fértil é aquele rio que, por onde passa, ele vai gerando vegetação, vai gerando árvore, vai gerando alimento para os animais, para os seres que ali vivem em sua volta. Uma boa liderança, uma liderança fértil, é aquela que gera valor na vida de outras pessoas. O líder de uma empresa, o dono de uma empresa, ele não cria um negócio só para ficar rico, mas ele cria um negócio para sustentar a sua família e outras famílias, que serão as famílias dos seus colaboradores. Um bom líder, ele fica satisfeito quando ele vê o seu liderado, o seu aluno, avançar naquela matéria que ele está oferecendo, que ele está ensinando. Ele é um líder fértil, ele é um líder que planta valores, planta semente e gera coisas muito boas na vida daqueles que estão à sua volta. Então, uma boa liderança é uma liderança fértil, é uma liderança em que as pessoas que estão à sua volta estão crescendo. Quando você vê um líder que só ele cresce e as pessoas ao lado decrescem, só ele sabe, só ele é o bom, ele sempre é o que sabe mais do que todo mundo, os seus liderados nunca avançam nada, o problema está na liderança. Então, quando você tem um bom líder, um bom professor, seus alunos crescem, seus alunos aparecem também, e todos são gratos por aquele líder ser uma árvore frutífera. Que Deus abençoe você, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, comente, que a gente responde os seus comentários, compartilhe para essa mensagem chegar no máximo possível de pessoas e a gente ir avançando. Muito obrigado, fica com Deus. Até a próxima.